Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eu me uno a cada um de vocês nessa noite para o santo sacrifício da missa. Vocês não podem participar deste banquete eucarístico, mas cumprirão o seu preceito, nos acompanhando pelas mídias sociais e principalmente rezando, reservando um tempo de oração particular ou em família para cumprir assim o preceito dominical. Mas de alguma forma permanecemos unidos por essa celebração, mesmo sem estar fisicamente juntos. Para melhor celebrar os santos mistérios, vamos reconhecer os nossos pecados e pedir a Deus que em sua bondade e compaixão nos perdoe. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus nos escuta, Deus está atento às nossas preces e orações. Portanto, lembremos-nos de nossas intenções neste momento. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus do livro do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. 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 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor
toda minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor eu ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido por morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, esse 5º domingo da Quaresma traz para nós Jesus como autor da vida, como a causa da vida e aquele que veio nos dar um novo sentido para a morte física, para a morte biológica. Para que isso possa ficar bem claro no nosso coração, vamos olhar a primeira proclamação do profeta Ezequiel, onde o profeta se volta ao povo e diz, como porta-voz de Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Para nós entendermos isso aqui, precisamos contextualizar a palavra, né? Quando o autor sagrado escreve essa passagem, o povo está exilado, o povo está fora do reino de Judá, está deportado para a Babilônia. E isso causa de um sofrimento muito grande, de uma angústia muito grande, de um sentimento muito grande de abandono de Deus. Foi isso que o povo de Deus experimentou. E por isso que Deus faz essa promessa: vou abrir vossas sepulturas. Ou seja, o povo estava como que morto, né? O povo estava como que numa cultura de morte, sentindo-se mortos, né? Desanimados, cansados, abatidos. Abrir as vossas sepulturas quer dizer: eu vou tirar-vos dessa situação, porque o nosso Deus é o Deus da vida. É interessante que aqui tem 2 promessas, né? Aliás, 3 promessas. Primeiro, abrir as sepulturas, quer dizer, dar a vida. Depois, vou levar-vos para a terra de Israel, ou seja, eles vão poder voltar para o reino de Judá, para Jerusalém.
vão poder voltar para a sua terra. Esse tempo vai chegar. E a terceira promessa, e a mais importante delas: eu vos darei o meu Espírito para que vivais. Ou seja, é o Espírito Santo que é o princípio causador da vida. Cristo, ou melhor, Deus dá vida ao seu povo através do Espírito Santo. Ele é a vida, Ele dá a vida. Olhando para a situação que nós estamos vivendo hoje, essa insegurança, essa incerteza, essa palavra de hoje é muito para nós. Vou abrir vossas sepulturas. Deus que está atento, Deus que caminha conosco, e por isso não há motivo para nenhum sentimento de abandono ou de tristeza, né? Paulo, na carta aos Romanos, confirma isso, né? É o Espírito que dá a vida, é o Espírito que provoca a vida. E se nós não estamos no Espírito Santo, então nós estamos na morte, né? Viver segundo a carne, ou seja, viver sem Deus, no egoísmo, na autossuficiência, é viver segundo a carne. Mas viver segundo o Espírito Santo é viver segundo a palavra de Deus. Essa passagem do Evangelho que nós conhecemos bem, que é a ressurreição de Lázaro, tem uma lição profunda para cada um de nós. Podíamos falar muitas coisas dessa palavra, mas o que deve cair no nosso coração é esse cenário que se constitui, né? É interessante que em nenhum momento o autor sagrado fala do pai, da mãe de Lázaro, nem de Maria, nem de Marta. Maria, Marta e Lázaro eram irmãos. A palavra se refere a eles como irmãos. Mas não fala do pai, nem fala da mãe, nem de Lázaro, nem dos irmãos. Não faz referência. Então não é uma família comum, né? Não é uma família, entre aspas, normal. Aqui o autor quer se referir à comunidade cristã. Ele não está se referindo a uma família de laços de sangue. É uma família espiritual. É uma comunidade cristã, ou seja, amiga de Jesus. Aqueles que têm fé, aqueles que crêem, são tidos como amigos de Jesus. Ou seja, a comunidade cristã, a qual também nós fazemos parte. E esse Jesus tinha Lázaro, Maria e Marta como amigos, frequentavam sua casa. Ou seja, eles viviam em torno de Jesus e Jesus estava presente na vida deles. E é interessante que Jesus quer levar seus irmãos de comunidade a entender que Ele não veio para nos livrar da morte física. Tanto é verdade isso, que depois que Nosso Senhor ficou sabendo que Lázaro estava doente, Ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, só depois que Ele foi ao encontro de Lázaro. Ou seja, isso aqui mostra claramente, Nosso Senhor não veio para evitar que nós morrêssemos fisicamente, que nós morrêssemos biologicamente, mas Ele veio dar um novo sentido para a vida física e veio nos dar a vida definitiva, que é a vida eterna. Por isso, meus irmãos, aqueles que são da comunidade cristã, aqueles que professam a fé cristã, aqueles que são amigos de Jesus, mesmo que morram, não morrerá para sempre, porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, Deus nos fala que há uma vida definitiva, uma vida eterna, não uma continuação, mas uma vida nova, uma nova vida é o que espera cada um de nós. Essa palavra de hoje se apresenta para nós um Deus como autor da vida, propagador da vida e que não quer que nenhum de nós se perca. Por isso, que nosso Senhor nos ajude a também acreditarmos nessa palavra e a vivê-la na nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém. Deus criou para a vida e não para a morte seus filhos. Viemos dele, vivemos nele, viveremos sempre nele. Peçamos-lhe com confiança: Senhor, dai-nos a vida. Para que creiamos com todas as nossas forças numa vida mais plena para além da morte, rezemos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vida, para que os esforços dos homens de ciência para prolongar e melhorar a vida sejam sempre inspirados no bem da pessoa toda. Rezemos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vida. Para os que estão espiritualmente mortos por desânimo, pelo sofrimento ou pelos hábitos de pecado, a fim de que redescubram o gosto da vida e da fé, rezemos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vida. Deus Criador, reconhecei nossos pedidos à voz de vosso Espírito, e tendo-nos chamado para ser vossos filhos, fazei crescer em nós a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloque sobre este altar também as suas intenções, as suas necessidades, os seus apelos, crendo que, como diz o Salmo, Deus se inclina lá do alto para estar junto conosco. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar-se o pão da vida. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar, Senhor, de vossa divindade, vós que dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar-se o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e que este sacrifício de tal modo oferecido que vos possa agradar. Lavai-me, Senhor, dos meus pecados e purificai de todas as minhas faltas. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro, Deus vivo e eterno, Ele ressuscitou tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, e sabedoria e amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instituístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a vossa obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para que ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos e proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício de vosso agrado e a salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor de vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos os quais vos oferecemos este sacrifício,
o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz de vosso Cristo e de todos os mortos, os quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção e do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, unamos os nossos corações, ergamos nossas mãos aos céus e rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, esta união do corpo e do sangue de Jesus que nós vamos receber, não se tornem para nós juízo ou condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesse momento também, mais uma vez, o Senhor Jesus nos propõe o seu próprio coração, ele nos oferece a sua força, o seu amor e a sua caridade. Esse cálice transborda para atingir cada um dos nossos corações. Neste momento, nesse instante de silêncio, manifeste o desejo do seu coração de consumir o corpo e o sangue de Jesus. E nessa prece, nessa oração, nós agradecemos ao Senhor porque a Igreja não cessa de elevar nossos sentimentos e orações ao conhecimento do Senhor.
todos tenham vida plenamente. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Obrigado por dias estar rezando conosco, nos fortalecendo nessa caminhada de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Logo mais às 21 horas, eu, juntamente com a Cassiane Ferreira, de Guaxupé, faremos uma live de oração e reflexão, como fiz estes dias com a Danusa de Alfenas, hoje com a Cassiane de Guaxupé. Estaremos rezando e meditando a palavra de Deus. Basta ficar atento ao Instagram, entrar no Instagram, procurar lá a minha conta, que no meu store vai começar às 9 horas em ponto essa transmissão, onde nós vamos cantar, vamos rezar e meditar a palavra do Senhor. Vale a pena, participe.